Aqui é o professor Lucas e sejam muito bem-vindos à disciplina de Ecologia. Iniciamos com essa aula o terceiro bimestre da nossa disciplina. Estamos na reta final, vocês irão perceber que nesses dois últimos bimestres a disciplina ela toma uma guinada, passa a ter uma abordagem, um olhar muito mais geográfico. Nós iremos nos ater nesses dois últimos bimestres à aplicação de todo o conceito que foi trabalhado no primeiro semestre. No segundo semestre nós iremos trabalhar a questão das relações ecológicas, a questão dos níveis da cadeia trófica aplicados à problemática ambiental. Então, percebemos que é nesse momento em que a ecologia passa a ter um caráter mais próximo do que nós conhecemos na geografia, que é a questão ambiental. Assim sendo, espero que vocês gostem. Bom, e essa nossa primeira aula será destinada a trabalhar alguns conceitos fundamentais nessa perspectiva ambiental da geografia. Aqueles que foram meus alunos no primeiro ano, deram a disciplina de educação ambiental, vão se lembrar de muitos dos conceitos que nós iremos trabalhar nessa aula. Aqueles que, porventura, não fizeram a disciplina de educação ambiental, não tem problema nenhum, basta estudar mais a fundo estes conceitos e estarei deixando também 3 livros para vocês aí no Google Classroom, onde vocês poderão aprofundar o conhecimento acerca de conceitos que são basais, são fundamentais em geografia e que te auxiliarão muito em sua vida enquanto professor e professor de geografia, em concursos públicos, em trabalhos acadêmicos. Bom, então nós temos que ter em mente que muitos termos, muitos conceitos que nós adotamos dentro da geografia ambiental, eles precisam ser bem delimitados, bem definidos. Então, nós temos uma preocupação muito grande com a questão ambiental dentro da geografia. Isso cabe dentro da geografia física e dentro da geografia humana também. E a palavra meio ambiente, a todo momento, é resgatada. O problema é que, como quase todas as demais ciências se utilizam da palavra meio ambiente, a mídia se apropriou também da palavra meio ambiente, ela se tornou um conceito vazio, onde praticamente é tudo que eu quero me referenciar à questão ambiental, eu falo meio ambiente, mas sem entender de fato o que eu quero dizer com essa palavra. Então, para preenchermos esse vazio, essa lacuna conceitual, é que eu quero colocar aqui para vocês um ponto muito importante. Em um concurso público, em uma prova, quando vocês não tiverem certeza qual referência bibliográfica adotar, ou se for uma referência bibliográfica muito difusa, como é o caso para a questão ambiental, galera, a mira certa é a legislação, sempre. E em legislação, se tiver a definição lá dentro da lei, dentro da Constituição, dentro de alguma portaria, de alguma resolução, não tem como anularem uma prova, não tem como anularem um concurso, ou não tem como anular sua resposta se ela estiver de acordo com a legislação. Eu não vou diferir dessa métrica. Eu vou buscar a definição de meio ambiente dentro daquilo que diz a legislação brasileira atual, válida ainda. Então vamos lá, meio ambiente. Por meio ambiente, nós vamos ter em conta que é um conceito que vem sendo trabalhado nos últimos 50 anos, portanto ainda está em um processo de construção, mas há alguns balizamentos e nós podemos nos apoiar justamente nesses balizamentos. E é um conceito marcado, né, pelo embate, ou seja, o enfrentamento, uma discussão entre aqueles que percebem um meio ambiente a partir de um viés econômico, aqueles que percebem o meio ambiente a partir de um viés político ideológico e aqueles que percebem o meio ambiente a partir de um viés científico. Para não incorrer em qualquer tipo de erro ou confusão, nós vamos trabalhar meio ambiente dentro daquilo que nós cientistas entendemos, dentro daquilo que é trabalhado na universidade. E está aqui a definição de meio ambiente. Então, segundo nossa Política Nacional de Meio Ambiente,
né? Lei 6938 de 81, vai falar que o meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica. Permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Ou seja, nós temos sempre que entender o meio ambiente não como um objeto, não como uma materialidade, como a maior parte das pessoas ainda pensam. Tenho certeza que se eu perguntasse para muitos de vocês o que você colocaria como sendo o conceito de meio ambiente, muitos diriam que são seres vivos, é a natureza, é uma floresta, tal. Então, são tudo coisas materiais que geralmente pensamos, né? E a nossa lei, a Política Nacional de Meio Ambiente, vem a dizer que justamente não é uma coisa material, mas um conjunto de condições que possibilitam a vida aqui na Terra. Esse conjunto de condições, né, nada mais são do que condições ou elementos de ordem física, química e biológica, e interagindo entre si, formam uma condição que possibilita a presença e a permanência da vida. Aí a Terra, até onde nós sabemos, bom, eu vou referenciar temporalmente aqui esse vídeo, né, porque vai estar assistindo esse vídeo em 2030 e a coisa mudou totalmente, mas estou falando isso em 2020. Em 2020, até onde nós sabemos, a Terra é o único ponto no universo onde há vida. Quer dizer, se daqui 1, 2, 3 anos descobrirmos vida em Marte, descobrirmos vida em alguma lua de Júpiter ou qualquer outro lugar, significa que a Terra não terá mais exclusividade do meio ambiente. Quer dizer que em outros planetas também pode existir meio ambiente. Mas lembrando, só há meio ambiente quando há condições de abrigar vida. Por enquanto, a Terra é o único lugar que abriga a vida, portanto, é o único lugar onde há meio ambiente. Continuando aqui, então, a Constituição Federal de 1988, nossa Carta Magna, né, vai ter um artigo que trata a questão ambiental, o artigo 225. Esse artigo 225, que trata a questão ambiental, vai dizer que todos nós, brasileiros, temos direito ao meio ambiente de qual forma? Ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida. Quem tem que cuidar para que o meio ambiente esteja dessa forma, né? Saudável, equilibrado, o poder público e nós, ou seja, a coletividade. Assim sendo, galera, é importante ter em mente na geografia, cada um é responsável pela manutenção da qualidade do meio ambiente. Por isso que foi importante lá no primeiro ano, temos, por exemplo, a disciplina de educação ambiental. E lá, justamente, nós teremos a chance de sensibilizar o cidadão que ele é um elemento chave na manutenção, na preservação do meio ambiente, consequentemente, a garantia da sua própria qualidade de vida, certo? E outra coisa que é bem interessante nessa definição da Constituição Federal, olha aí no final dela, né? Impondo seu poder público à coletividade o dever de defender o meio ambiente e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Ele já dá uma pincelada em algo que será trabalhado daqui a algumas semanas, que é o desenvolvimento sustentável. E um dos pressupostos do desenvolvimento sustentável é você garantir a qualidade ambiental, não apenas para a nossa geração, para nós que estamos aqui hoje, mas para a humanidade do futuro. Pessoas que virão ainda, os nossos netos, bisnetos, tá? Bom, tendo claro a definição do que é meio ambiente, fica fácil adentrarmos agora no cerne da problemática ambiental, que são os impactos ambientais. Sobre isso, é importante notarmos que os impactos ambientais são inexoráveis à própria presença da humanidade aqui na Terra. Ou seja, é totalmente equivocado imaginarmos que os impactos ambientais começaram com a Revolução Industrial, ou então com a Revolução Agrícola, ou então com o surgimento das grandes cidades, das metrópoles. Não.
Os impactos ambientais estão presentes desde que a humanidade aprendeu a partir da observação da natureza, com o uso de ferramentas, a dominar a natureza, a modificar a natureza e adaptá-la àquilo que lhe era conveniente. Isso fez com que, por exemplo, áreas florestais fossem substituídas por uma agricultura ainda muito inicial, uma agricultura ainda muito primitiva, mas que causou um certo impacto, porque provocou uma modificação no espaço. Vamos ter então as sociedades primitivas modificando o espaço, e isso era o impacto ambiental. É óbvio que não podemos ser hipócritas ao ponto de negligenciar que a Revolução Industrial, a Revolução Agrícola, trouxe sim muitos problemas ao meio ambiente, porém é equivocado datar como sendo o ponto inicial dos impactos ambientais. Então, sem mais delongas, vamos passar para essa definição fundamental em nossa aula de hoje. Assim como eu fiz com a questão do meio ambiente, o impacto ambiental também gera uma certa dúvida e uma certa confusão conceitual. Muitos autores divagam e seguem caminhos e trilhas diferentes. Para não incorrermos a um erro por conta de uma referência não tão segura, eu vou novamente buscar na legislação brasileira aquilo que eu considero, como sendo bem didático para explicar o impacto ambiental. E para isso, eu recorri ao artigo 1º da Resolução 01 de 1986 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA. E essa resolução vai dizer que impacto ambiental é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas, lógicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas. Vamos quebrar essa explicação aqui em duas partes. Primeiro, nós temos que tirar da nossa cabeça a imagem que o impacto ambiental seria apenas quando nós jogamos algo na natureza, nós contaminamos a natureza, Então nos vem logo à cabeça a imagem de um duto despejando esgoto no rio, ou então de uma chaminé, emitindo massa particulada em suspensão para a atmosfera, contaminando a nossa atmosfera, ou então de algum contaminante que vaza de uma indústria, contamina o solo, o lençol freático. Essa é, galera, apenas uma das características do impacto ambiental, que é causada por uma matéria, certo? Mas pode ser por forma de energia também. Então nós temos o caso lá da grande desastre da usina nuclear de Chernobyl, lá na Ucrânia, em 1986, causou um grande impacto ambiental, mas não tinha matéria envolvida, tinha radiação. Radiação é uma forma de energia. Então a energia que é liberada de uma forma descontrolada por atividades humanas também é considerado um tipo de impacto ambiental. Outra forma que poderíamos exemplificar isso é se você tivesse uma indústria, você colhesse água do rio, abastecesse essa indústria, e essa água seria aquecida dentro dessa indústria. E você iria descartar depois de novo no rio. Mesmo que essa água estivesse totalmente limpa, pura, potável, se eu descartar ela quente, estou impactando o meio ambiente. É considerado um impacto ambiental, inclusive pelas autoridades. Por quê? Porque o calor é uma forma de energia. E energia também é uma forma de impacto. Então, o calor vai matar, dizimar, comunidades de organismos muito pequenos, micro-organismos. Aí nós vamos ter todo aquele desequilíbrio ecológico que nós estudamos anteriormente, na cadeia trófica. Então, esses organismos produtores vão desaparecer, os organismos consumidores primários também irão desaparecer por conta disso, produtores secundários, você gera todo um desequilíbrio na cadeia ecológica. Outro ponto importante dessa definição é que esse desequilíbrio causado
né, por uma imposição de matéria ou de energia, deve ser oriundo da atividade humana. Portanto, os únicos agentes da Terra que podem provocar impacto ambiental somos nós, seres humanos. Então, se vocês lerem um noticiário, por exemplo, lá, o grande vulcão na Guatemala entrou em erupção, acabou dizimando 20 mil hectares de floresta, provocando um grande impacto ambiental. Essa palavra impacto ambiental está mal colocada, já que tudo aquilo foi causado pelo vulcão. O vulcão é um agente natural. Então, por mais que ele incendeie uma floresta inteira, dizime uma floresta inteira, polua e contamine um rio, não será impacto ambiental. Vamos falar que seja um desastre natural. Tudo bem. Agora, para ser impacto ambiental, deve ter origem humana. Gênese deve estar na atividade antrópica, na atividade humana. Certo? Vamos falar sobre o que os impactos ambientais causam. Então, nós temos, ele causa e atinge, né, a saúde humana, segurança das pessoas, bem-estar da população, já que a qualidade ambiental está diretamente relacionada à qualidade de vida. Afeta as atividades sociais e econômicas, né? Lembre-se o que aconteceu, por exemplo, em Brumadinho, o impacto econômico que trouxe para a população daquela região, né, que vivia do turismo. Afeta uma coisa que geralmente nós imaginamos já, né, que é a biota, condições estéticas, paisagísticas, a qualidade, a sanidade ambiental, a qualidade dos recursos ambientais. Por exemplo, quando você tem algum tipo de impacto ambiental que leva à contaminação do solo, à contaminação da água, o solo e a água, que são os recursos naturais, né? O solo é aproveitável pela agricultura, a água é aproveitada para a piscicultura, para a irrigação, para abastecimento urbano, para as indústrias. Esses recursos simplesmente deixam de ser aproveitáveis, simplesmente porque nós não cuidamos dele. Acabamos poluindo, impactando. Então, é um grave problema econômico, inclusive, impactos ambientais. Isso é muito importante. Temos que tirar da nossa cabeça, nós da geografia, que pensar em impacto ambiental é pensar em uma coisa muito natural, muito biológica. Não, galera. A ambiental é uma questão para a sobrevivência da própria sociedade, própria economia, certo? Então nós vamos ter algumas categorias, algumas tipologias de impactos ambientais, isso é bem interessante também. Nós teremos chamados impactos diretos e indiretos, os impactos que atingem diretamente um objeto, né? Pode ser um ecossistema, pode ser um bairro, ou aqueles que, por acúmulo de processos, estarão atingindo aquele objeto. Nós temos os impactos temporários permanentes, e aqui eu trago uma boa notícia para vocês. Tá? Por conta dos processos naturais, sobretudo por conta dos ciclos biogeoquímicos, o último conteúdo que nós estudamos no primeiro semestre, praticamente todos os impactos ambientais são temporários. Alguns perderão eficácia mais rapidamente, outros impactos perdurarão por mais tempo, mas no final das contas todos são temporários. Com exceção de um, que são os acidentes nucleares. O acidente nuclear, como eu tenho uma fonte de energia que ela é invisível aos nossos olhos, que é a radiação, tem que esperar a radiação decair naturalmente, se tornar inerte. O problema é que o tempo de meia-vida de uma partícula radioativa pode estar na casa aí de milhares de anos. Então, para uma área estar 100% segura, uma área que teve um acidente nuclear, ela esteja 100% segura, está fora da escala de vida humana. Eu estou falando na escala de milhares de anos, e aí nós consideramos como sendo um impacto permanente. No mais, galera, a boa notícia é que a maior parte é impacto temporário. Nós temos ainda os impactos que são benéficos, né, ou estratégicos, e aqueles que são adversos. É muito importante separarmos aqui esses dois tipos de impactos, porque via de regra, quando nós falamos de impacto ambiental, já nos vem à cabeça impactos negativos, mas percebam que há impactos
E quando eu coloco na balança, lembro que eu conversei com vocês isso bastante no primeiro ano, né? Falamos sobre as hidrelétricas, por exemplo. Pelo impacto em que os malefícios eles serão imediatos, né? Tem aqueles que são a médio e aqueles que estão a longo prazo. Temos aqueles que são reversíveis e irreversíveis. Nesse caso aqui está ligado diretamente aos impactos permanentes e aos impactos temporários. E temos impactos que vão variar de acordo com a escala de abrangência. Impactos que são muito localizados, como por exemplo lixo, né? O lixo no terreno baldio, o lixo que é jogado no fundo de vale, junto com os córregos, ele vai ter um impacto ambiental, porque ele é mais limitado lá à vizinhança. Nós temos impactos que são regionais e impactos que são globais. Darei alguns exemplos de cada um destes aqui. Então, um exemplo de um impacto temporário, uma atividade de mineração. Ela trará um impacto, ela trará toda uma mudança da paisagem, ela vai estar poluindo a atmosfera, né? Ela pode impactar a questão da vegetação, que tem que ser suprimida para a abertura de novas áreas mina. Porém, isso existe enquanto tem atividade mineira. Depois que não tem mais mineral e a atividade mineira ela cessa, ela para, o impacto para automaticamente. Então, o impacto é inerente ao próprio processo produtivo. Temos outro exemplo aqui, que é o impacto benéfico, né? O impacto estratégico. E percebam aqui, ó, que todo o talude ele foi recoberto por concreto, né? Na verdade é um jato de cimento que eles jogam aí. O impacto ambiental estou colocando uma coisa onde na natureza não teria, né? Que é essa cobertura de cimento aí. Porém, galera, o impacto visa a estabilização de encosta, né? Que nós chamamos de engenharia de estabilização de talude. Caso contrário, a chance de ocorrer uma erosão, um movimento de massa, provocar morte de pessoas é muito grande. Então é o caso, um outro impacto, que é a retificação desse talude, porém que é o impacto, no final das contas, acaba sendo positivo. Outro impacto positivo ou estratégico é a construção de diques para controles de inundação. Existem alguns desses diques no Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina é muito comum, no Vale do Itajaí, ter esse tipo de dique aqui. E ele impacta porque é óbvio que ele vai mudar o volume do rio, vai alterar o leito do rio aqui nessa porção, né? Porém, ele controlando o volume, ele impede que alagamentos ocorram nas cidades, justamente retendo esse excesso de água oriundo de um período chuvoso. Na Argentina também é muito comum esse tipo de dique. O impacto local, além da questão do lixo, nós podemos colocar aqui a questão do aquecimento das cidades, que nós chamamos de ilha de calor. Então, é um impacto relacionado ao microclima, então ele é muito localizado. Em outra escala, um exemplo, né, da cidade de São Paulo, que foi feito levantamento sobre a ilha de calor na cidade de São Paulo, e a relação da ilha de calor com o concreto, asfalto da cidade, em contrapartida com a amenização da temperatura com a presença de vegetação. Sobre impacto regional, podemos falar sobre uma hidrelétrica, que ocupa aí, inclusive, vários municípios. Impacto, impacto da fauna, impacto da flora, impacto econômico, impacto social, impacto no clima local, passa a ser regional. Então, quanto maior a hidrelétrica, maior a área de impacto também. Nós temos o impacto global, com o exemplo do vazamento de petróleo. Dependendo da área em que o petróleo vazar, ele pode pegar uma corrente marítima e espalhar para amplas áreas. Nós tivemos, em meados do ano passado, você se lembra, né? Manchas de petróleo aparecendo por praticamente todo o litoral brasileiro, e aquilo deve ter ocorrido em alto mar, lá no meio do caminho entre Brasil e África. Até hoje não se sabe direito a origem do petróleo, causou um dos maiores impactos ambientais do Brasil, e pouco se fala disso hoje, né? E então pode ser considerado um impacto global, já que vai atingir mais do que um país. Um outro impacto global, que inclusive é muito cobrado em concurso, é a questão do aquecimento, das mudanças climáticas, né?
causada pelo aquecimento global, e não importa se um país emite muitos gases de efeito estufa, ou se não emite quase nada de gás de efeito estufa, esse país e todos os países serão acometidos pelas mudanças climáticas. Alguns de uma forma mais amena, outros de uma forma mais grave. Certo, pessoal? Então, é isso que nós temos na aula hoje. Espero que tenham gostado. Na próxima semana, nós vamos trabalhar mais alguns conceitos aqui, que é muito importante nesse entendimento da colocação da ecologia dentro da percepção ambiental da geografia. Forte abraço, até a próxima semana.